Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que João nos escreveu, no capítulo 3. Quero ler com você do versículo 1 até o versículo de número 15, ainda que a nossa pregação de hoje ela vá até o versículo 7. Ainda assim eu quero ler toda a passagem para que você saiba como é que termina a história, né? Às vezes a gente fica angustiado assim, né? Pô, o pastor leu só metade do texto, como é que termina essa história, né? Ainda que eu vá pregar só até o versículo 7, eu quero ler com você até o versículo 15, para a gente entender e saber como é que a história termina. Evangelho que João escreveu no capítulo 3. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 15, onde a palavra do Senhor nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e nesse momento, Pai, nós clamamos pela graça e bondade do Senhor, que o Senhor fale conosco e que o nosso coração seja impactado pela Tua verdade, pela Tua vontade, e que nós sejamos transformados. Opera em nós, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, desde que eu entrei para o ministério, eu percebo que uma das grandes crises que nós, como cristãos, vivemos, estão relacionadas com a separação que nós fazemos entre a vida cristã e a vida do dia a dia. Por causa disso, o tempo todo nós acabamos lidando com alguns problemas, algumas crises causadas pelo fato de que nós estabelecemos lugares para nossa atuação religiosa e lugares, então, para nossa atuação não religiosa, digamos assim. Inconscientemente, nós acabamos por fazer uma distinção. Na igreja, nós vivemos uma vida religiosa. Talvez em casa nós vivemos uma vida religiosa, mas no trabalho, na faculdade, na escola, então é o lugar para a gente viver uma vida não religiosa. Acontece, irmãos, que toda a nossa vida precisa ser moldada pelo relacionamento que nós temos com aquele que é a fonte da vida. Desde as coisas mais importantes da nossa vida, como o casamento, a criação dos filhos, a profissão, o lazer, o prazer, até as coisas menos importantes da vida, tipo a roupa que você usa, ou as coisas que você gosta de fazer com o seu tempo livre, e por aí vai.
todas essas coisas são moldadas por aquele que nos deu a vida. No entanto, a única forma de compreendermos e vivermos essa vida verdadeira que existe em Deus é através de uma nova vida. E a nova vida começa, queridos, através de um novo nascimento. E é exatamente sobre o novo nascimento que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Infelizmente, queridos, nós vivemos num tempo em que boa parte dos crentes vive uma espécie de, entre aspas, comportamento condicionado com a vida da igreja, com o discipulado, com a obediência ao Senhor. E eu digo compromisso condicionado, porque o que nós mais vemos entre os crentes é o terrível costume de se comprometer através de condições. Quando eu quiser, como eu quiser, se eu quiser. E isso é terrível para a vida da igreja. É um desserviço ao Senhor Jesus. Irmãos, isso envergonha o Evangelho. No entanto, queridos, tem um outro tipo de pessoa que também arrebenta com a igreja. Gente que presta um desserviço ao Senhor e que envergonha o Evangelho. São aqueles que tentam viver um compromisso com a igreja, um compromisso com o discipulado, com a obediência ao Senhor, sem ter de fato nascido de novo. Sem ter experimentado dessa nova vida, da regeneração. Queridos, as igrejas estão lotadas de pessoas que vivem sem nenhum compromisso pessoal com Cristo, que vivem de maneira imoral, é gente obstinada no seu próprio pecado, que não luta contra as suas tentações, que não tem prazer nenhum nas coisas de Deus. E além disso, para nossa tristeza, as igrejas também estão lotadas de pessoas que se parecem com cristãos, que parecem ter provado de um novo nascimento, que parecem viver o discipulado em obediência ao Senhor, mas que na verdade estão tão longe da vida em Deus, que nem sequer percebem o terror do estado eterno das suas almas. E apesar de acharem que não, são inimigos de Deus, odeiam Deus, e as suas ações são motivadas por esse ódio que as pessoas têm de Deus. Amam a si mesmos, amam aquilo que pensam em obter da igreja, amam o alívio da consciência que ser membro de uma igreja pode proporcionar, e então, motivadas pelo amor a si mesmas, acabam vivendo a vida da igreja junto com aqueles que experimentam de uma verdadeira, de uma genuína experiência espiritual, que foram convertidos a Cristo, que experimentaram da nova vida em Jesus. E a desgraça disso tudo, irmãos, é que muitas vezes nós, pastores, os presbíteros, diáconos da igreja, os outros líderes da igreja, acabam sofrendo a tentação de moldar a igreja para agradar justamente aqueles que, mesmo estando na igreja, não creem no Evangelho, não provaram de um novo nascimento, não sabem o que é a nova vida em Cristo. E por favor, entenda, eu não estou falando daqueles que começaram a frequentar a igreja agora, que estão agora há pouco tempo conosco, ou que talvez estejam aqui, sei lá, no seu primeiro contato com o Evangelho. Eu estou falando de gente que tem 5, 10, 30, 50 anos de igreja, mas nunca provou de uma experiência verdadeira com Jesus. Aqueles que frequentam a igreja apenas por uma questão religiosa, por uma questão familiar, por costume. Ou então gente que acha que o que importa é ter Deus no coração. Você já viu esse tipo de gente? Meio uma experiência meio mística, meio espiritualista, assim, sem nenhum compromisso com o Deus vivo e verdadeiro. Queridos, ser membro de uma igreja evangélica
não torna ninguém discípulo de Cristo. Nosso problema é achar que alguém que se diz evangélico tenha nascido de novo. Mas ser evangélico não é a mesma coisa do que nascer de novo. Ser evangélico, queridos, pode ter aspectos de cristianismo, mas não é novo nascimento. Alguém que se diz evangélico talvez nunca tenha provado em si mesmo do poder transformador do evangelho, talvez nunca tenha experimentado daquilo que o evangelho faz em nós a partir do novo nascimento. É alguém que vai na igreja, mas que a vida é igualzinha à vida do mundo, que peca tanto quanto o mundo, que se sacrifica pelos outros tão pouco quanto o mundo faz, que abraçam e celebram a injustiça tanto quanto o mundo, que cobiçam as coisas tão avidamente quanto o mundo, e que desfrutam de entretenimento, se é que dá para falar assim, entretenimento que não tem nada a ver com Deus, com tanto entusiasmo quanto o mundo. Ou então, aqueles que vivem um cristianismo cultural, externo, meramente formal, meramente ritual, que não consegue viver a graça que conduz à obediência, que tudo o que fazem é acusar aqueles que não são tão perfeitos, tão éticos, tão morais, ou que não servem tão bem quanto ele, que amam a ética e a moralidade do cristianismo, mas que na verdade não amam o Cristo do cristianismo. Estes, na verdade, nunca nasceram de novo. Ainda não sabem o que de fato é a nova vida. E é justamente porque eu não quero que você viva essa falsa vida que nessa noite eu quero meditar com você sobre o que é de fato provar um novo nascimento. O que é ser verdadeiramente cristão? Alguém que experimentou da nova vida em Cristo. Nós precisamos, queridos, entender e provar de um novo nascimento. Muita coisa está em jogo na sua vida. Você precisa provar e entender o que é um novo nascimento. A sua vida depende disso. Céu e inferno estão em jogo. Mas uma igreja mais viva também está em jogo. Uma igreja que vive mais de acordo com Jesus, de acordo com a sua cultura, está em jogo. O texto que nós lemos, queridos, nos fala do encontro entre Jesus e um fariseu notável chamado Nicodemos. E através do diálogo nós entendemos, queridos, que Jesus nos ensina a respeito da nova vida, deste novo nascimento que só experimentamos no Evangelho. A primeira coisa, queridos, que nós descobrimos nesse texto, a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar é que provar de um novo nascimento não está relacionado com religiosidade ou com moralidade. No primeiro versículo, queridos, nós somos informados de quem Nicodemos era, um dos principais dos judeus. E, queridos, como um bom fariseu, a vida moral de Nicodemos era inquestionável. Nicodemos era um religioso e talvez nós pudéssemos dizer que se tinha alguém que entendia de religião, esse alguém era Nicodemos. O farisaísmo era a seita mais severa e mais atuante também do judaísmo dos tempos de Jesus. Eles eram extremamente religiosos. E o texto nos diz que Nicodemos não era qualquer um dos fariseus, mas ele era um dos principais. E ninguém seria chamado assim se não fosse um dos grandes líderes da época de Jesus. Acontece, queridos, que toda a religiosidade de Nicodemos, todo o seu conhecimento, toda a sua disciplina moral, toda a firmeza em cumprir a lei, ainda eram insuficientes para Nicodemos. Cada uma dessas coisas não substituía a necessidade de um novo nascimento. Nicodemos não precisava de uma nova religião.
Ele não precisava de formatos, de cultura, de informações, porque ele já tinha todas essas coisas de sobra. Ele já tinha religião de sobra, ele já tinha cultura e informação de sobra, ele já tinha moralidade de sobra. O que Nicodemos precisava era de vida, uma nova vida. É por isso, irmãos, que as nossas igrejas não precisam mais de mais atividade religiosa. Nós precisamos de vida. Há uns anos atrás eu vi uma menina desviada da igreja desabafar no Facebook, que depois que alguém usa Facebook ainda, né, gente? Ninguém mais usa Facebook, né? Facebook parece que é uma coisa de 10 anos atrás, né? Por incrível que pareça, Facebook é o novo Orkut, né? E eu lembro dela desabafando no Facebook, dizendo assim, que ela finalmente havia se livrado da culpa cristã. O que ela definitivamente não entendeu, queridos, é que estar em Cristo é um alívio para a nossa culpa. A religiosidade doentia é que traz culpa. Cristo não. Jesus remove a nossa culpa. Queridos, o que traz culpa é o excesso de idolatria religiosa. A nova vida não traz culpa, traz alívio, traz leveza. Toda e qualquer religião só nos faz sentirmos ainda mais culpados, mas Jesus não nos chama para uma nova religião, Jesus nos chama para uma nova vida. A proposta de Jesus para Nicodemos não era uma nova religião. A proposta de Jesus para Nicodemos não era uma moralidade mais elevada. A proposta de Jesus para Nicodemos era para uma nova vida, um novo nascimento. É através desse novo nascimento, queridos, que surge uma vida que não existia antes, uma nova vida, irmãos. Não é uma atividade religiosa diferente, não é uma igreja diferente, não é uma disciplina mais equilibrada, é o surgimento de uma nova vida, de algo que não existia antes e que não tem nada a ver com moralismo ou religião. Nicodemos era um excelente religioso, mas ele não sabia o que era uma nova vida. Ele sabia tudo sobre religião, mas não sabia o que era o novo nascimento. Existem muitas pessoas, queridos, que acham que porque mudaram de igreja, ou então mudaram de religião, então provaram dessa nova vida. Mas não é isso. Muitas pessoas acham que porque cumprem rigorosamente os seus preceitos religiosos, então provaram desse novo nascimento. Mas não é isso. O novo nascimento não é uma mudança de religião. O novo nascimento não tem nada a ver com idolatria religiosa ou moralidade. No entanto, queridos, perceba que em segundo lugar Jesus nos diz que provar de um novo nascimento não está relacionado com sinais ou com boas obras. Os versículos 2 e 3 nos mostram isso, quer ver? Nicodemos chega diante de Jesus de noite e fala assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você entende esse diálogo? Por muito tempo esse diálogo sempre me deixou extremamente intrigado, porque parece que Nicodemos fala alho e Jesus responde bugalhos. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mestre, nós sabemos que você veio de Deus, porque ninguém faz esses sinais como você faz se Deus não estiver com ele. E a resposta de Jesus: nossa, Nicodemos, que legal. Parabéns, porque você conseguiu enxergar os grandes milagres que eu faço. Eu gostaria que todas as pessoas fossem capazes de identificar essas coisas que eu faço como você. É isso que Jesus responde? Não. A resposta de Jesus: Nicodemos,
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para a gente entender o que Jesus está falando com Nicodemos aqui, queridos, eu quero ilustrar com uma história minha. Gente, para o padrão brasileiro, eu sou considerado um homem alto. Eu nem sou tão alto assim, eu tenho 86 de altura. Mas para o padrão do brasileiro, eu sou considerado um homem alto. Mas, gente, quando eu vou visitar a família da minha esposa, descendente de holandeses, eu descubro que eu sou baixinho. O primo mais baixo da Marion tem 1,95 m e ele tem 12 anos. Quando eu era menor, eu sei, você vai me recriminar por causa disso, né? Eu vou sofrer bullying daqui para frente. Mas quando eu era criança, na hora do recreio, eu ia para a biblioteca. E quando eu ia para a biblioteca, sabe o que eu gostava de ler? Eu gostava de ler o Guinness, o livro dos recordes. E lá eu encontrava gente fantástica que tinha realizado feitos extraordinários. E eu encontrava também um monte de gente que não tinha nada para fazer. Porque teve um indivíduo que bateu o recorde, eu lembro disso até hoje, eu acho que eu tenho menos para fazer ainda, né, para lembrar desse recorde. Ele andou 1.700 metros com uma vassoura equilibrada no queixo. E esse era o recorde mundial na época, alguém já deve ter batido. Fala a verdade, gente, olha, coisa sensacional, que coisa inigualável. Ele conseguiu andar 1.700 metros com uma vassoura equilibrada no queixo. Você não acha isso incrível? Irmãos, eu acho isso incrível, irmãos. Você já reparou como nós nos impressionamos com grandes feitos? Qualquer ser humano se impressiona com grandes feitos. Nós sempre queremos saber quem foi o mais rápido, quem é o mais alto, o mais gordo, o mais inteligente, o mais bonito, o mais rico. Nós sempre queremos saber isso. E, gente, Nicodemos não era diferente. Ele estava impressionado com os sinais e maravilhas e prodígios que Jesus fazia. Ele reconhece em Jesus a ação de Deus. Mas, irmãos, vamos falar a verdade. Qualquer um é capaz de perceber os grandes milagres que são efetuados em meio às nossas igrejas. Uma família destroçada que foi restaurada, uma pessoa que vivia uma vida tão devassa e que hoje é um pai de família, uma mulher que era viciada na sua beleza e que se dispôs a viver mais simples, um ex-alcoolista. Todo mundo é capaz de perceber os grandes milagres. Mas olha o que Jesus responde para Nicodemos. Nicodemos, não tem a ver com sinais. Tem a ver com uma nova vida. Milagres, prodígios e sinais, queridos, são muito importantes para testificar a verdade da nossa fé, para aquecer o nosso coração, para fortalecer a nossa fé. Milagres, prodígios e sinais são importantes para nós testemunharmos do poder de Deus que atua na vida da igreja. Milagres, prodígios e sinais abrem a porta para a fé no Evangelho. No entanto, apenas perceber os milagres, reconhecer o caráter extraordinário de Jesus, não é novo nascimento. Ninguém precisa de um novo coração para ficar admirado com milagres. O que você precisa provar, experimentar, é o caráter sobrenatural de Jesus em você mesmo. Eu confesso, queridos, que esse ateísmo filosófico que nós vivemos no nosso dia me preocupa muito pouco, sabia? Não estou preocupado. Sabe o que me preocupa? É essa falsa espiritualidade dos nossos dias. Para mim, a pessoa que se diz uma ateia ou um ateu está mais perto de se converter
do que essas pessoas que dizem que acreditam em Deus, que acreditam nessa espiritualidade do bem-estar, onde Deus é um sentimento bom, um sentimento gostoso. E as nossas igrejas estão cheias de gente assim. Essas frases, queridos, Deus é nosso Pai, é o Criador, Ele é bonzinho. Essas frases são idênticas à de Nicodemos. Ninguém pode realizar os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Queridos, o que importa não é tão somente perceber o caráter sobrenatural de Jesus, o que importa é provar, experimentar o caráter sobrenatural de Jesus em si mesmo. Importa-vos nascer de novo. Ver Deus como uma energia, como alguém que proporciona as coisas boas da vida, como um pé de coelho de luxo, como um trevo de 4 folhas mais poderoso. Ver Deus dessa forma não salva ninguém. A chave é nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha visto a obra sobrenatural de Deus em Jesus, mas ele não havia experimentado em si mesmo essa obra sobrenatural. E por isso ele não conseguia compreender o que era esse nascer de novo que Jesus estava falando. É exatamente por isso, queridos, que o apóstolo Paulo vai nos dizer na primeira carta aos Coríntios que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, parecem loucura, não consegue entendê-las, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Queridos, Nicodemos era um homem natural, um homem que compreendia das coisas naturais, mas ele não conseguia entender as coisas espirituais, e Jesus define isso bem, quando no versículo 6 ele diz: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, esse é Espírito. Jesus está nos dizendo, queridos, que alguém que nasceu apenas de forma natural, apenas da carne, não consegue viver o reino, não consegue contemplar o reino em si mesmo. Quem é nascido apenas da carne vai transformar o reino em religião, em moralismo, em boas obras. Mas nós vimos que isso não é o novo nascimento. Nicodemos era um homem natural, era religioso, identificava sinais, mas ele era incapaz de perceber as coisas espirituais. Nascer de novo para Nicodemos era loucura. Como pode um homem voltar ao ventre materno? Isso é como um homem natural enxerga as coisas espirituais, ele não entende o que é nascer de novo. Mas então no versículo 5, Jesus explica para Nicodemos o que era nascer de novo. Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito. Mas o que será que Jesus quer nos dizer com esse nascer da água e do Espírito? Queridos, Jesus está fazendo referência a um texto do Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25 a 27. Eu vou ler com você, mas se puderem projetar também, Ezequiel 36, do 25 ao 27, diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É sobre isso que Jesus está falando. A repreensão de Jesus em Nicodemos, para Nicodemos, é porque mesmo ele sendo um mestre em Israel, ele não conhecia essas coisas. Ele deveria conhecer esse texto de Ezequiel, mas ele não conseguia. Ele devia compreender esse texto.
E é através, queridos, da união desses dois textos que nós podemos então entender o que Jesus chama de um novo nascimento. Se não é uma nova vida religiosa, se não é identificar sinais e prodígios, se não é tão somente ser capaz de perceber sinais e prodígios. Em terceiro lugar, queridos, o novo nascimento é uma nova vida purificada. A água, queridos, é um símbolo de purificação na Bíblia. E a ideia é bem simples de entender. Hoje, na hora do almoço, nós estávamos nos lembrando de um episódio em que nós fomos numa cachoeira. Eu nem namorado da Marion era ainda, mas eu sempre fui muito amigo do meu cunhado até começar a namorar a minha esposa, né? Acho que ele não gostou muito dessa história. Mas eu lembro da gente ir visitar uma cachoeira chamada Cachoeira da Água Morna. E eu lembro que para chegar nessa cachoeira, queridos, nós tínhamos que atravessar um barro, né? Não tem outra palavra para definir isso. Eu procurei um sinônimo melhor, mas é barro. Mas não era qualquer barro, gente. É daqueles que deixam impregnado. Que não basta tão somente você molhar o pé, você tem que bucha, né? Ele pintava o pé da gente, né? No entanto, eu tenho certeza que você já teve a experiência de estar com a sua mão suja e simplesmente o fato de você mergulhar a sua mão na água ou então colocar numa água corrente, você perceber claramente a sua água, aquela água ir limpando a sua mão. É por isso, queridos, que Deus, através do profeta Ezequiel e o próprio Senhor Jesus, utilizam a água para simbolizar essa purificação. Quando um fio de água encontra uma mão empoeirada, ele vai começar a desfazer aquela poeira, levar embora aquela poeira escorrendo a lã pelos dedos, e aos poucos a mão vai ficando limpa. A purificação precisa acontecer, queridos, porque apesar de eu ter nascido de novo, eu permaneço a mesma pessoa, com a mesma história, com o mesmo passado. A purificação, queridos, é a libertação do passado. A purificação é a forma de Deus nos dizer: eu te perdoo. Se o velho Tiago fosse eliminado no novo nascimento, queridos, não sobraria nada para ser purificado, para ser perdoado. No entanto, as inclinações do velho Tiago, a velha natureza, a velha disposição precisam ser eliminados. O velho caráter, o velho princípio precisa ser eliminado. O novo coração, o novo espírito, a nova natureza ainda são você e por isso eles precisam ser perdoados e purificados. Por isso a nossa culpa precisa ser lavada. Mas essa purificação, queridos, não está relacionada apenas com o nosso passado. Ela também está relacionada com o nosso presente. Seria uma forma muito limitada de pensar a purificação se ela estivesse relacionada apenas com a nossa velha natureza. Purificação tem tudo a ver com a nossa nova vida. Nós somos perdoados dos nossos pecados, nós somos purificados da nossa iniquidade, irmãos. Mas essa purificação não para por aí. Uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que somos regenerados por essa água, nascemos da água, nós continuamos a batalhar por uma vida de pureza. O Novo Nascimento nos leva a uma luta por pureza. Quando nós observamos, queridos, as igrejas evangélicas, nós vemos uma quantidade imensa de pessoas que vivem completamente guiada pela sua carnalidade, pela sua pecaminosidade. Gente que engana, gente que adultera, gente que rouba, gente que defrauda, gente que mente. Para nossa tristeza, queridos, nós encontramos pessoas nas igrejas que são iguais às pessoas do mundo. Se alguém é nascido de novo, não pode viver esse tipo de vida. Se nós provamos desse novo nascimento, se nós provamos dessa nova vida, queridos, nós precisamos batalhar por uma vida de pureza. Se você é filho de Deus de fato, nascido de novo, regenerado, então você não pode se conformar com o seu pecado. Porque o novo nascimento é uma nova vida purificada. Mas em último lugar, o novo nascimento é uma nova vida espiritual.
No versículo 5, o Senhor Jesus diz para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, irmãos, é bastante comum as pessoas associarem a vida cristã com uma vida simplesmente, entre aspas, diferente. Não é verdade? Quando alguém se converte, nós dizemos: nossa, como ele está diferente, né? Mudou. Mudou totalmente, mudou muito. No entanto, queridos, essa vida, entre aspas, diferente, é apenas uma percepção das coisas. Porque, na verdade, o novo nascimento não é uma vida diferente. O novo nascimento é uma nova vida. Nascer de novo não é aperfeiçoar uma vida natural. Nascer de novo é uma vida espiritual. Mas não pense nessa nova vida espiritual como pensa o mundo, tá? Não é uma nova vida zen, né? Com assim um sexto sentido especial, né? Que vê aura, né? Pensamento positivo. Isso é bobagem, irmãos. A vida espiritual é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Não é uma força, não é uma energia, não é uma aura, é o Espírito do Deus vivo e verdadeiro conduzindo a nossa história. Querido, ser purificado não é suficiente, não adiantaria nada estarmos puros, mas continuarmos mortos. É preciso vida, é preciso uma nova maneira de ver, é preciso uma nova maneira de pensar, é preciso uma nova maneira de avaliar as coisas. Queridos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, não pela nossa vontade, mas pelo mover do Espírito sobre nós. Mas como é que isso pode acontecer, queridos, se todas as vezes que nós ouvimos falar sobre o Espírito Santo, nós ficamos desconfiados e o pastor está ficando pentecostal agora? Queridos, como é que nós vamos provar da ação do Espírito se nós temos medo da ação do Espírito? E o que acaba acontecendo, queridos, é que muitos querem viver essa nova vida, mas não querem viver guiados pelo Espírito. E para nossa tristeza, outros nem sabem do que se trata esse tal Espírito Santo. É por isso, queridos, que Deus, através do profeta Ezequiel, diz assim: eu darei para vocês um coração novo. Eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, eu vou colocar em vocês um coração de carne, eu colocarei dentro de vocês o meu espírito e eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. É importante perceber, queridos, que esse coração de carne que Deus nos promete em Ezequiel não é a mesma carne que Jesus fala para Nicodemos. Quando Jesus fala de carne, ele está falando de algo que é meramente humano, algo natural, mas Deus, através do profeta Ezequiel, ele está trazendo carne no sentido de oposição à pedra. O que Deus está querendo falar em Ezequiel, queridos, que ele vai transformar um coração de pedra, inerte, morto, estático, sem vida, num coração de carne, vivo, terno, respondente, sensível, um coração tratável, moldável, maleável nas mãos do Espírito Santo de Deus. O Espírito é o que nos dá essa nova vida, queridos, esse vigor. Não ia adiantar nada uma nova vida purificada, mas estática. É como se fosse uma estátua. Uma estátua bem limpinha, mas que não serve para nada. Sem o Espírito, nós continuamos de pedra, inerte, estáticos. O coração de pedra significa um coração morto, insensível, indiferente à realidade espiritual. Esse é o coração que nós tínhamos antes do novo nascimento. Mas quando Deus diz:
Eu vou colocar em vocês um espírito novo. Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E assim vocês andarão nos meus estatutos. É porque Ele coloca no nosso coração uma vida ativa, uma vida sobrenatural, uma vida espiritual. E essa nova vida, queridos, é obra do Espírito Santo, dando forma, dando caráter a esse nosso novo coração. É por isso, queridos, que esse novo coração precisa ser fervoroso, precisa ser real, precisa ser respondente, precisa ser cheio de vida. Um novo coração em que o Espírito está constantemente agindo, moldando, como se fosse a massa de uma argila, dando forma espiritual, dando forma moral, de acordo com o seu próprio caráter. Concluindo, irmãos, importa-vos nascer de novo. Nada importa mais para nós, seres humanos, do que nascer de novo. É o acontecimento mais importante da vida de alguém. Foi o acontecimento mais importante da minha vida. E eu quero crer que da sua também. Nascer de novo, queridos, é crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. A regeneração, queridos, é crer que Jesus é o resplendor da glória de Deus. É crer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É crer que Jesus fez a purificação dos nossos pecados e que Ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Crer em Jesus, queridos, é crer que Ele está assentado à direita da majestade. É crer que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Crer em Jesus é saber que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus é suficiente para a nossa salvação. O novo nascimento é uma nova vida purificada dos nossos pecados. É uma nova vida guiada pelo Espírito. E isso só vai acontecer quando tudo que existe em você crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Enquanto apenas uma parte da sua vida crer nisso, você ainda não nasceu de novo. Enquanto apenas o seu intelecto, ou então apenas o seu lado emocional crer nisso, você ainda não nasceu de novo. Enquanto a sua religiosidade for mais importante que Jesus, você ainda não nasceu de novo. Enquanto a sua moralidade for mais importante que Jesus, você ainda não nasceu de novo. Se esse for o seu caso, eu preciso te dizer, essa nova vida é maravilhosa. Arrependa-se e creia que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você percebe que tem vivido uma nova vida purificada, uma nova vida espiritual, então é porque você experimentou desse novo nascimento. Você nasceu de novo. E isso é motivo para você se alegrar. Se você percebe que tudo em você glorifica a Deus, que você caminha guiado pelo Espírito, então é porque você já desfruta da nova vida em Cristo. Que Deus te abençoe. E que essa nova vida em Jesus possa te conduzir a experimentar de grandes coisas, não só aqui na igreja, mas no seu dia a dia também. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. E te louvamos, Deus, porque nós reconhecemos que esse novo nascimento não é resultado do nosso esforço, mas é resultado da tua graça operando em nós. Exaltado é o teu nome. Deus, nós reconhecemos que muitas vezes nós deixamos
essa nova vida purificada, essa nova vida espiritual de lado para vivermos a idolatria da nossa religiosidade, a idolatria da nossa moralidade. Deus, nós reconhecemos que muitas vezes nós deixamos de lado essa nova vida respondente, terna, amável, sensível ao Espírito, para sermos guiados apenas pelos grandes feitos, pelas grandes obras. Mas Deus, o que nós queremos é tão somente experimentarmos, provarmos do caráter sobrenatural de Jesus em nós mesmos. Por isso, Deus, eu clamo para que o Senhor opere através do Teu Espírito em nós. Fala ao coração daqueles que, mesmo vivendo tantos anos na vida como igreja, ainda não provaram de um novo nascimento, mas estão cheios de si mesmos. Estão cheios de religião, cheios de moralidade. Ainda que se impressionem com os grandes feitos, com as grandes obras, ainda que fiquem perplexos com sinais e prodígios, Deus, em nome de Jesus, eu clamo, por favor, opera com o Teu Santo Espírito, trazendo nova vida. Age também naqueles, Deus, que já experimentaram desse novo nascimento, mas que por algum outro motivo têm vivido uma vida impura, têm vivido como se estivessem mortos. Tem misericórdia, eu clamo, levanta estes. E assim como o Senhor demonstrou ao profeta Ezequiel no capítulo 37, pelo sopro do Teu Espírito, Deus, que eles sejam revividos, que eles provem dessa nova vida espiritual todos os dias. Visita-os, Deus, pelo poder do Teu Espírito. Move os corações, Deus, para a glória do Teu nome, para a força e poder da Tua igreja. Visita-os com o Teu Espírito. Opera, Deus, com graça. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar, se você pudesse, colocar de pé. Eu quero impetrar a bênção, mas também para que nós possamos cantar o amém tríplice que nos despede, para vivermos essa nova vida purificada, essa nova vida no Espírito. E assim, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e que o amor incondicional, gracioso e bondoso de Deus, o nosso Pai, e que a consolação, a presença, a transformação, os dons do Espírito sejam com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.